Milhares de pessoas no mundo todo sofrem desse mal. Se a pessoa for compulsiva e fez a barium, o que pode acontecer é que novos episódios de compulsão voltarem a acontecer. E aí colocar em risco todo o esforço de uma cirurgia, do pós-cirúrgico. Tente identificar a causa raiz. E aí sim, quando a gente identifica a causa raiz da compulsão, fica muito mais fácil para a gente tratar. Olá, meu nome é Carla Coelho, eu sou nutricionista e coach de emagrecimento, sou especializada em pacientes bariátricadas, já sou formada há 34 anos, tenho muita experiência nessa área e quero te dar primeiro as boas-vindas, que hoje a gente vai ter mais um episódio da série Fora Reganho. E hoje vai ser sobre o quê? Compulsão. Quem é que nunca? Então vamos lá, vamos falar do episódio de hoje sobre compulsão alimentar. Tá? Primeiro a gente vai estar falando um pouco sobre como é que é essa sensação, né, de comer mesmo quando a gente não está com fome. Na verdade, gente, isso é uma busca desenfreada, porque por prazer, por algo que sacie um vazio interior, né? É uma vontade constante, quase incontrolável. Ela acaba virando um hábito e sempre algo bom ou ruim acontece, né? A gente está buscando conforto na comida. A Nutri também sofre desse mal, gente. Na verdade, desde os meus 14 anos. São mais de 40 anos vivendo com essa compulsão horrível. Mas a boa notícia é que tem cura. Ou sim, podemos mantê-la sob o controle. Aqui eu vou te ensinar tudo o que eu estudei, que eu pratiquei e que eu aprendi nesses últimos anos. Os erros para que vocês não voltem a sofrer à toa, não cometam. E os acertos, sim, eles vão te ajudar muito. Tá? Para quem estiver sofrendo desse mal. E vocês vão saber também muitos detalhes que poucas pessoas conhecem e que podem fazer toda a diferença no controle desse mal, que já prejudicou tanta gente pelo mundo, não é mesmo? São vários tipos de compulsão. Eu queria, antes de começar a aula, né, propriamente dita, lembrar que toda segunda-feira, às 19 horas, serão postados vídeos dessa série para ajudar mulheres bariátricadas a eliminarem o reganho de peso, né? E quem quiser pode clicar no sininho aqui abaixo do vídeo para você ser notificada quando novos vídeos forem publicados. Vamos lá. O que é compulsão? Compulsão é uma imposição interna, ela é irresistível, tá? Ela leva o indivíduo a realizar determinado ato ou comportar-se de determinada maneira. As compulsões ou rituais compulsivos, como são chamados, né? Muitas vezes são esses comportamentos repetitivos ou atos mentais que a pessoa fica pensando, né? E ela faz para quê? Para que isso acontece? Para diminuir a ansiedade ou algum desconforto associado a obsessões, tá? E muitas vezes ela tem regras que têm que ser seguidas. Eu quero tudo no lugar. Por exemplo, né? São atos voluntários que eles são realizados em resposta a essas obsessões. A intenção é o quê? Afastar muitas vezes ameaças. A casa pode incendiar, isso aqui tá muito sujo, tá, né? Eu tenho que limpar a mão várias vezes. Isso são comportamentos obsessivos. E na maioria das vezes o indivíduo não consegue ter controle. E agora existem vários tipos de compulsões, né? A gente tem compulsão por limpeza, umas pessoas para segurança. Eu tranquei a porta, eu desliguei o gás. Outras são de perfeições. Eu quero os objetos todos arrumadinhos, né? Os cabides para o mesmo lado. Outras compulsões, gente, são sobre acumulação, né? A pessoa começa a armazenar um monte de objetos que às vezes não precisa, né? E tem várias. Às vezes a pessoa precisa ter aquele ritual de repetir algumas frases ou palavras. Teve um filme até no Netflix, eu não sei se vocês viram, Toque Toque, né? E fala também um pouquinho sobre esses tipos de compulsões. É interessante. Algumas compulsões são mentais. A pessoa tem que ficar memorizando, ela fica repetindo frases, ela às vezes reza. São rituais, tá? E da mesma forma como essas motoras que eu falei, da pessoa às vezes tem gente que tem de bater a perna, né? Outras pessoas têm essas mentais. Mas a gente vai focar aqui para falar em relação às compulsões que são as alimentares, que são as que mais interessam pra gente. Tá? Muitas vezes elas fazem parte de outros quadros clínicos ou até psiquiátricos, né? Tem o comer compulsivo, muitas vezes, às vezes vem associado com a anorexia, que a pessoa deixa de comer, com a bulimia, que a pessoa come e depois ela vomita. E a gente tem as compulsões que a gente conhece também, sobre compras, drogas, álcool, né? E elas são executadas porque a pessoa ela tem que usar essa substância para aplacar algum outro sentimento muito ruim que está dentro dela, como ansiedade,
como medo, como pânico. Muitas vezes, gente, isso vem de alguns distúrbios afetivos. A pessoa às vezes não se sentiu muito amada quando era criança, né? A pessoa normalmente ela tem uma baixa autoestima e ela às vezes ela sofre com isso uma vida inteira e ela só vai se deparar, se tocar disso quando ela é mais velha, quando às vezes muitas relações já foram prejudicadas, às vezes até casamentos, né, desfeitos, mas tem cura. Fique tranquilo que a gente vai falar um pouquinho mais. A compulsão, ela normalmente ocorre em episódios, não é algo sempre constante, tá? E as pessoas com esse distúrbio, elas ficam muito incomodadas, demora um tempinho até perceber, né, o tamanho do problema. E normalmente também elas apresentam uma depressão, tá? De leve a moderada. Os critérios clínicos para o diagnóstico de um transtorno de compulsão alimentar, eles requerem um episódio de compulsão alimentar pelo menos uma vez por semana durante uns 3 meses, tá? E seguido daquela sensação de falta de controle, né? Eu não consigo me controlar perante uma alimentação, né? E aí, você também, uma outra forma de caracterizar é você ter a presença de pelo menos um dos 3 sintomas abaixo, tá? Comer muito rápido, tá? Muito mais rápido que o normal, ou comer sem estar com fome, né? Comer até se sentir mal, tá? Desconfortavelmente saciado. Comer grande quantidade de alimento, mesmo quando não está sentindo fome. Comer sozinho, com vergonha, ou comer pouco perto das outras pessoas e escondido compulsivamente, né? A pessoa fica deprimida e triste, culpada depois desses episódios. Uma outra coisa que acontece também é comer o dia inteiro, tá beliscando, é fora do normal, tá? Ela se planeja para esses episódios, ela guarda ou esconde alguns alimentos, né, para comer quando estiver sozinho. Então já tem todo um planejamento aí da compulsão, né? Uma outra coisa é fazer muitas dietas rígidas que resultam em fracasso, né? Outra característica é nunca estar satisfeito com o peso ou com a aparência, tá? A comida acaba virando um alívio para o estresse, para a solidão, para o medo, para a depressão e para a ansiedade. Tá? O transtorno de compulsão alimentar, ele é diferenciado da bulimia nervosa, que também tem a compulsão, né? Mas não tem o comportamento que eu tinha falado para vocês compensatório, que é aquilo que é induzir um vômito, que é tomar laxante ou diurético, ou fazer uma série de exercícios ou jejum. Tá? Essa compulsão, ela atinge tanto homens como mulheres, mas ela é mais frequente entre mulheres jovens e adolescentes, tá legal? Normalmente, isso não quer dizer que pessoas mais velhas não tenham. Também se notou que parte dessas pessoas que sofrem com transtorno são obesas e estão acima do peso. Isso porque, diferente da bulimia ou da anorexia, essas pessoas não provocam vômito. Então, esse boom de calorias que é ingerido, ele acaba se depositando no corpo, né? E ficando como gordura. Então, daí o excesso de peso. E normalmente a compulsão, ela escolhe alimentos calóricos. Não tem compulsão por alface, a compulsão é por massa, por doce, por fritura, tá? Por quê? Porque a pessoa quer aquilo que ela sempre se priva, porque normalmente a pessoa está sempre de dieta e não pode esse determinado tipo de alimento. Então, nesses episódios, ela fala, agora eu posso, eu vou estar feliz, eu vou comer aquilo que eu não podia, eu vou me compensar. Na verdade, vira um refúgio para toda emoção negativa. Eu tô triste porque o meu namorado, meu marido brigou comigo, minha filha fez manha comigo e eu preciso me compensar. Então a pessoa vai naquela compulsão, seja os alimentos, algumas vezes até o álcool. Vou falar um pouquinho das causas, né? Quais são os fatores de risco que podem impulsionar pessoas, né, a terem atos de consumo exagerado de alimentos? A gente pode comer compulsivo após fazer uma dieta muito restrita, né? É aquilo que eu estava falando, é o famoso efeito rebote. Outro fator também, a pessoa com baixa autoestima, né? Ela quer compensar de alguma forma essa carência. E aí ela também são pessoas que às vezes têm dificuldade de expressar as necessidades. Ela não sabe como falar e aí ela come, ela engole emoções, né? Então, em relação às dietas restritivas, o que acontece? Elas acabam logo em seguida desenvolvendo uma compulsão, porque a pessoa deixou de comer, por exemplo, muitas vezes a low carb, não vou comer carboidrato, né? Aí a pessoa não come, mas daqui a pouco vem aquela vontade
que ela quando vê um carboidrato ela não se controla. Isso já aconteceu comigo, né? Você fica tão doido que gera uma compulsão que antes você não tinha. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas dietas muito restritivas, porque elas acabam desenvolvendo compulsões, tá? Um outro fator que deve ser considerado é a parte do estresse, tá? Pessoas muito estressadas podem geralmente comer por compulsão para quê? Para aliviar aquele estresse. Tá? É uma forma que a pessoa ela come, não, eu tô muito nervosa, para ela ficar mais tranquila. Só que depois ela vê que comeu o que não devia, que ela vai ganhar peso e aí ela fica mais estressada. E outra vez a gente tem um ciclo vicioso. Um outro fator, gente, uma outra causa é a depressão. Infelizmente, ela é um fator determinante para o início de uma compulsão alimentar. As pessoas que tiveram momentos depressivos, momentos muito tristes, elas são muito mais vulneráveis a esse tipo de transtorno, porque elas querem prazer, amor, afeto e muitas vezes a comida remete a isso. Tá? Tem pessoas que usam alimentação chamada emocional. Essa compulsão é para atingir pessoas, né? Ela atinge pessoas que elas têm aquela autoestima lá embaixo e aí elas comem para sentir amor, afeto, são lembranças da infância muitas vezes, tá? E aí isso tudo se mistura. Muitas vezes também acomete pessoas que têm problemas de imagem corporal. A pessoa não se vê magra, a pessoa se sente feia, sabe? Ela tem uma relação muito ruim com o corpo dela, com a autoestima. Elas têm medo de engordar, então elas vivem fazendo dieta que dá aquele efeito rebote. Às vezes, gente, não é um fator só, mas um conjunto, né? Um conjunto de fatores que levam a essa compulsão. Algumas pessoas têm só um, mas às vezes eles vão se misturando e todos eles vão se manifestar. O grau da compulsão, ele pode variar. Algumas pessoas, não, eu tenho um pouquinho, outras pessoas já são um grau mais alto, tá? Qual é o gatilho que pode estar te disparando? Caso você seja um compulsivo, o primeiro passo é você identificar, eu acho que eu tenho, deixa eu dar uma olhadinha nesse teste, né? E a gente ter não tá errado. É importante a gente saber o que a gente tem. Eu tenho. Por que eu tenho? A gente vai pesquisar, né? Tentar entender, não, é mais uma carência. E como é que eu posso melhorar? E quais os problemas que essa compulsão alimentar pode acarretar? Pode aumentar, né? Aumentar o peso, pode levar à obesidade, a baixa autoestima, separações, vergonhas de sair, cansaços extremos, né? E o que só vai levar a aumentar ainda mais o peso. A pessoa não consegue fazer exercício físico, o que piora ainda mais a situação, tá? No organismo, o que isso pode acarretar? Diabetes, pressão alta, esteatose hepática, né, que é a conhecida como gordura no fígado, apneia do sono, roncar à noite, problemas cardiovasculares, tá? E todos os que a gente sabe na nossa vida diária. A gente se sente péssima, a gente se sente fracassada e a cada recaída isso só piora. É o ciclo vicioso do reganho, tá? Eu chamo CVR, é algo bem complexo, pois a gente come para se sentir melhor e na hora isso vale. Só que logo depois vem o efeito rebote, volta como um estilingue, deixando a gente se sentindo péssima, fracassada, derrotada. E esse sentimento nos leva a acreditar que nunca seremos capazes, né? Que a gente não é forte, que a gente não é determinado o suficiente. E começam as comparações. Poxa, mas fulana conseguiu, ela é magra, ela teve força de vontade, eu não, eu sou uma fraca, né? E a gente vai se xingando, gente. Isso é muito ruim, é o último estágio. A gente é muito cruel conosco, né? Nós somos. Eu sofro disso também, por isso que eu tô falando. De todos esses anos atendendo pacientes e vivenciando isso na minha própria pele, o que eu posso dizer para vocês é que essa hora é a hora mais crítica. Mais do que decidir a hora de começar. Se na hora que a gente recai, não tiver alguém para nos dar uma força, um apoio e dizer, é difícil sozinha, né? Você vai conseguir, você vai vencer. Prepare sua mente para esses momentos, porque eles vão acontecer, tá? Eu vou falar que a solução você pode tudo, tá? E você pode vencer essa fase. Caso você não consiga, o que acontece na maioria dos casos é que cada vez a pessoa engorda mais. E a cada recaída nos sentimos mais fracas, menos merecedoras. E aí vem o mecanismo da punição.
já que eu fiz besteira, já que eu vivo mesmo, né, comendo, eu não consigo, eu sou fraca, né, eu sou gorda mesmo, quem nunca se puniu dessa maneira? Eu vou comer sim. E quer saber? Eu vou comer o que eu mais gosto. Eu vou comer doce, fritura. E aí os episódios de compulsão podem levar a aumentos de 2 quilos num único dia, gente. A situação pode piorar mesmo. Mas calma, tá? É importante a gente se preparar. E cada vez os episódios vão diminuindo. Eu tive, mas tudo bem, eu vou parar. A gente já consegue identificar que ele está chegando e faz que ele seja o mais breve possível. Agora as soluções, o que a gente pode fazer? Né? Vamos lá, defina que quer parar, né? Que você realmente quer mudar. Chega, eu não quero mais continuar com esse comportamento. Esse sentimento, ele tem que ser muito forte e algo que tem que vir de dentro para fora. Não adianta ninguém falar, pedir, mandar. Não faça por ninguém. Eu vou emagrecer para não perder meu marido. Eu vou emagrecer para o casamento da minha filha. Não, faça por você. Só vai funcionar se o seu desejo for muito forte. Ele deve vir junto com um sentimento de determinação, força e de amor próprio. Sim, você precisa se priorizar. E assim o seu emagrecimento, ele vai merecer a atenção que é necessária para essa mudança. Não é fácil, mas é possível, tá? Muda o que mais está te incomodando, entendeu? E mudar comida, muitas vezes, foi uma vida inteira você com aqueles hábitos. Né? A gente sabe que com a cirurgia muda, mas a tendência com o tempo é a pessoa voltar para os antigos hábitos, principalmente quando ela está triste, tá? Então, o que acontece? Você tem que se motivar. O que eu vou ganhar? O que eu ganho? O que eu perco? Eu sempre falo, coloca a foto de onde você quer chegar na sua geladeira, coloca a foto do que você não quer também na geladeira, porque cada vez que você abrir, você vai ver. Né? Evite os alimentos gordurosos, muitas vezes eu sei que eles já dão dumping, né? Para quem fez bypass, evitem os doces, são pequenas mudanças que vocês vão fazendo que vão ajudar, tá? Eu sei que você não imaginou que passando por tudo que você fez, né? Uma bari, uma dieta líquida, e que você ainda ia ter que fazer dieta para se manter no peso, mas a realidade é essa. A bari, ela te ajuda muito a perder peso, a perder rápido, né? Com muito esforço. Não é fácil como muita gente, você perdeu fácil porque fez a bari. Não, tá? Só que depois de um tempo, o reganho ele vem, porque a tendência é voltar aos hábitos. E aí vocês têm que ter essa determinação. E se tiver episódios de compulsão, tente usar essas técnicas que eu falei. E outra, uma coisa muito importante, a compulsão é algo muito sério, tá? E tem vários casos que a gente precisa sim procurar ajuda psicológica, tá? Fazer terapia cognitiva que vai ajudar. Tem casos também que a gente precisa de ajuda psiquiátrica, tá? Por que não? Antigamente tinha muita vergonha, eu não vou procurar, Não, gente, são transtornos. Hoje em dia, cada vez mais pessoas têm o mundo globalizado, a quantidade de informações, né? Todo mundo tem problema. Alguns físicos, alguns emocionais, mas com tratamento, né? Não é vergonha pedir ajuda. Né? Se eu tô com um problema, eu tenho que me tratar para eu ficar bem, né? Às vezes o psicólogo vai ajudar muito. Tem casos que o psiquiatra, sim, uma medicação correta, vai ser muito mais fácil você solucionar. Agora vamos falar o que acontece se a gente não tratar a compulsão, tá? Se a pessoa for compulsiva e fez a bari, o que pode acontecer é que novos episódios de compulsão voltarem a acontecer. E aí colocar em risco todo o esforço de uma cirurgia, do pós-cirúrgico, né? E minar a autoestima da paciente. Então vamos prestar muita atenção aí para que isso não ocorra, tá? O que está por trás desse obstáculo? Tente identificar a causa raiz. E aí sim, quando a gente identifica a causa raiz da compulsão, fica muito mais fácil para a gente tratar. Tá? E não tratar vai impactar no seu emagrecimento, na sua vida como um todo, na sua autoestima, tá? Aprenda a conhecer melhor as suas emoções, que aí vai ficar muito mais fácil você estar o quê? No controle. Eu no controle, eu não quero comer isso agora, obrigada, eu estou satisfeita. Essa é a grande diferença, tá legal? Então, utilize aquelas técnicas que eu sempre falo com vocês de coach, a técnica dos 6 segundos. Eu vou comer, não, pensa o nome de 6 anões, de 6 bandas de rock, né? E dá um tempo pro seu cérebro você respirar, respire fundo, que aí ele volta pro controle. Não chore o passado. Saiba que você é capaz. Se precisar, trace um plano e comece.
Identifique os seus gatilhos e para cada um você vai montar uma matrizinha de risco. Qual é a probabilidade e o impacto disso acontecer? E o que eu vou fazer quando isso acontecer? A gente se planeja antes, né? A gente não é pego de surpresa. Se precisar, né, como eu tinha falado, procure ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Você não está sozinha. Milhares de pessoas no mundo todo sofrem desse mal, tá? E não é vergonha tratar. Eu queria aproveitar, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? E pedir para vocês acompanharem essa série que tá sempre, né, Fora o Reganho, no YouTube, no IGTV, e toda segunda-feira às 19 horas a gente tem vídeo novo, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês e vamos embora lutar contra essa compulsão. Um beijo bem grande.